uma mãe, só que uma mãe de verdade mesmo. Será que ela sairia de casa e deixaria seu filhinho sozinho? Difícil, né? Vem comigo que hoje a história é do desaparecimento da Michelle Warner. Fica tranquilo que o caso foi sim solucionado. Sexta estranha com gente esquisita. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Thaís Rory e sejam muito bem-vindos aqui ao canal, onde eu conto casos estranhos. Talvez você seja um estranho ou uma estranha por gostar desse tipo de conteúdo, né? Então aqui você está no lugar certo, não vamos julgar ninguém. Nem poderia, né? Porque, enfim, eu seria a primeira. Então vamos lá que o caso de hoje é um caso com começo, meio e fim. E é um caso que aí a gente vê que realmente não dá pra acreditar em ninguém, né? Até quem parece ser aquela pessoa boazinha. Vamos lá? Michelle Leigh Chaffin nasceu dia 6 de junho de 1981 no condado de Harris, Texas, Estados Unidos. Eu não vou ficar falando Michelle, tá? Lá nos Estados Unidos falam assim, então vou chamar ela de Michelle mesmo. Ela era uma garota sempre muito espontânea. Então o pai e a mãe tiveram ela era a filha mais velha. Um ano depois veio o irmão dela. Michelle e David eram muito apegados. Era só um ano de diferença, mas ele falou que ela tratava como se ele fosse o filhinho dela. Ela sempre foi muito simpática, destemida, ela conversava com todo mundo, sempre conseguia tirar uma conversa independente de qual pessoa era. Desde criança, ela mostrou ter uma grande vocação musical. Ela cantava muito bem, falavam que ela cantando principalmente música gospel era assim, difícil não se emocionar. Ela também tocava piano e saxofone muito bem. Então ela participava do coral da escola e participava também da banda da escola. Desde criancinha, tanto do fundamental até o ensino médio, ela estudava com um rapaz chamado Chase Warner. E aí, quando chegou a adolescência, eles começaram a namorar. Em maio de 1998, ela se formou na escola e olha só que legal, ela foi homenageada. Ela ganhou uma bolsa da escola, uma bolsa de estudos com valor de $500, que era para ela estudar onde ela quisesse. Gente, em 1998, $500 era muita grana. Então ela tinha o grande sonho de ir para a universidade. Ela foi sim para a universidade lá no Texas mesmo, e ela tinha o sonho de ser advogada. Ela foi para a universidade estudar justiça criminal. Ela e Chase começaram a morar juntos. Só que ela falou para ele que ia continuar estudando, né? E assim foi. Nesse meio tempo, os pais dela se separaram e ela e o Chase acabaram fazendo um bebê. Então ela contou para a família, né, que estava grávida. Gente, ela tinha acabado de sair da escola, só que ela teria o bebê, ia se casar com o Chase e ia continuar estudando. Esse era o plano e o Chase estava super a favor. Então eles estavam morando juntos. Chase arrumou um outro emprego, então ele conseguiria manter a família dele como deveria ser, né? As coisas estavam encaminhando bem. Dia 29 de março de 2001, nasceu a filhinha deles. Eles deram o nome de Hailey e logo em seguida eles se casaram. Todo mundo olhava para eles e achava que aquele casamento ia durar para sempre. Eles se conheciam desde crianças, as famílias se conheciam, eles eram simplesmente perfeitos. Michelle começou a gravar Hailey da mesma forma que os pais gravavam ela, então eles tinham muitas recordações para visualizar como eram eles quando crianças. A casa no Natal estava cheia de presente, estava todo mundo feliz. Conforme o tempo foi passando, ela não estava mais gostando do casamento. Ela estava estudando e ela estava trabalhando na área dela. Ela era assistente jurídica. E aí ela começou a achar aquela vidinha dela monótona. Ela começou a achar o marido dela monótono. O que ela disse pro irmão dela é que ela achava o Chase simplório. E ele disse pra ela, tudo bem, você pode achar isso, só que você nunca vai achar um cara tão legal quanto ele. Ela quis se divorciar e eles se divorciaram. Então, o que eles combinaram era o seguinte, ele ia continuar com a Hailey e quando ela estivesse estabilizada, ela ia pegar a Hailey também. Seria mais uma guarda compartilhada. E ela saiu da casa dele e foi morar um tempo na casa do irmão dela. Só que assim, ela tinha plano de saúde por causa do marido.
conforme eles se separaram, ele tirou o nome dela no plano de saúde. Lá nos Estados Unidos, medicamento é bem caro e lá não tem SUS como nós temos aqui, farmácia popular, que a gente consegue medicamento genérico, por exemplo, ou consegue até o medicamento de marca mesmo de graça. Principalmente insulina, né, gente? Insulina é cara pra caramba. Então, se a pessoa toma 3 frascos por mês, uma pessoa que ganha o salário mínimo de aposentadoria e olhe lá, caramba, isso ajuda demais. Ela era ansiosa e ela tomava medicamentos para a ansiedade dela. Quem bancava esses medicamentos para sair de graça era o plano de saúde. Se ela não tinha mais esse plano de saúde, ela teria que comprar pelo próprio dinheiro. E ela não tinha esse dinheiro, né? Ela não, nesse momento aí, ela não estava trabalhando ou não rendia muito dinheiro. Então, o que que ela fez? Sem os medicamentos, ela começou a ir atrás de analgésicos, só que analgésicos lá nos Estados Unidos são vendidos só sob prescrição médica, diferente daqui. Quer dizer, aqui na caixinha até tem a tarja dizendo vendido só sob prescrição médica, só que se qualquer pessoa chegar lá e pedir um medicamento, a farmácia acaba vendendo, né? Bom, eu trabalhei em farmácia, em drogaria há 10 anos e as coisas continuam assim. Só que lá nos Estados Unidos, para conseguir analgésicos e principalmente analgésicos mais fortes, ela foi atrás dos medicamentos, atrás do mercado paralelo. Por que que ela não comprava o medicamento para ansiedade dela mesmo no mercado paralelo? Porque mesmo assim era muito mais caro e ela não tinha esse dinheiro. Conforme os analgésicos não foram mais fazendo efeito para ela, ela começou a utilizar substâncias ilícitas, chegando ao topo de usar cocaína. A mãe dela via ela daquele jeito, ela disse que inclusive a filha estava se injetando coisas e enfim, o que ela podia fazer é só rezar pela filha, né? Ela não conseguia fazer nada mais do que isso. Até que chegou um determinado momento que ela estava dirigindo e ela foi parada por um guarda e esse guarda acabou encontrando ela com cocaína e ela foi presa por posse de drogas. Ela ficou 8 meses presa e aí nisso ela acabou perdendo a guarda da Hailey, né? O Chase ficou cuidando dela a tempo integral. Quando ela saiu, depois dos 8 meses, o trato que ela teve com a justiça é ela ir para um programa de tratamento. Então, mesmo contra a vontade dela, ela tinha que ir e ela foi. E aí, ainda bem, ela conseguiu se desintoxicar e ela ficou livre das drogas, das companhias, dos amigos, enfim. Então ela estava se reerguendo. Então assim, ela já estava limpa há muitos anos e aí ela conseguiu um emprego em Houston, que é uma cidade grande, que é tudo que ela queria. Então ela parou de morar com o irmão, foi morar lá na cidade grande e ela acabou conseguindo um emprego em uma empresa médica. Ela continuou utilizando o sobrenome do ex-marido, então por isso que o caso aqui é Michelle Warner. Desse jeito, né, ela teria o mesmo sobrenome da filhinha dela, da Hailey. Então ela era secretária nessa empresa médica e lá tinha um rapaz de TI chamado Mark Castellano. E aí eles começaram a namorar. Mark diz que assim que a viu, se apaixonou por aqueles olhos azuis bonitos e aí ele tentou conquistá-la, eles foram saindo algumas vezes e eles começaram a namorar. A mãe dela disse que não sabia, que não entendia por que eles estavam juntos. Ela disse que não sabia o que a filha tinha visto no Mark. Porque assim, o Mark, ele era meio estranho também. Ela não sabia falar o que era, mas ela não sentia uma confiança no Mark. E aí nisso, de repente ela estava namorando, ela até comentou com uma amiga dela que não era nada muito sério, só que aí de repente ela engravidou. Então meses depois ela teve um menininho e eles deram o nome dele de Caden. Nisso, 2 meses depois que Caden nasceu, Mark simplesmente foi embora. Ele falou, olha, não dá, essa vida não é pra mim, eu vou embora. E aí a Michelle voltou para a cidade dela, né, para ficar perto da mãe, para a mãe poder dar um apoio e também ficar próximo da Hailey. Enquanto isso, ela sozinha criou então o Caden. O Mark nunca apareceu para visitar, ele não dava pensão alimentícia, então assim, era só ela trabalhando, então ela passava de trabalho em trabalho, não tinha trabalho fixo, mas assim, ela não ficava desempregada, né, só que não era, por exemplo, nem na área mais que ela queria. Nesse meio tempo, né, que ela foi presa e tal, ela parou de estudar. Então no meio do ano de 2012, lá para junho de 2012, ela conseguiu uma vaga
fabulosa. A vaga era num grande escritório de advogados. Ela seria assistente lá, assistente jurídica. Então, de repente, já estava na área dela, ela até poderia voltar a estudar, ela já estava lá empregada. E olha só, gente, era em Houston, era na cidade grande também, que era tudo o que ela queria. Então, ela iria para lá, só que ela resolveu pedir ajuda de alguém. Ela não conseguiria bancar uma casa lá sozinha. Então, ela entrou em contato com o Mark, com o pai do filho dela, e jogou um acordo. Se ela poderia morar na casa dele, né? Eles morariam juntos no apartamento, era um apartamento, e aí ele estaria também perto do Caden, né? Porque ele nunca esteve presente. Ele concordou. E assim foi. Então, ela começou a morar com eles. Ela deixou bem claro que eles não iam ter ligação romântica nenhuma. Era só para ajudar nas despesas, dividir as despesas e dividir o cuidado com o filho. Aparentemente, estava indo tudo bem. Só que 3 meses depois, Michelle desaparece. Pois é, a Michelle era muito presente na criação da Hailey. Então, apesar dela não ter o direito, né, de viver com ela, basicamente todo final de semana ou quase todos os fins de semana ela estava com a filha, pegava a filha para ficarem um tempo juntas. Então ela não era uma mãe ausente. A Hailey diz que desde criancinha ela lembra de sempre de ter tido bons momentos com a mãe. Nessa época ela estava com 11 anos de idade. E a Michelle teria que buscar ela no dia 22 de setembro de 2012, que era num sábado. Ela não apareceu no sábado, não apareceu no domingo. O Chase, o ex-marido, ligou para ela várias vezes, ela não atendia, deixou o recado no Facebook, ela não respondeu, e aí ele não sabia mais o que fazer, né? Ele ficou sem entender, paciência. Quando foi dia 24 de setembro, uma segunda-feira, os chefes da Michelle acharam estranho que ela não apareceu para trabalhar. E eles não conseguiram contato com ela. Só que eles tinham o contato do David e do irmão. Então ligaram para ele e disseram que ela não apareceu para trabalhar, o que é muito assim, né, estranho. Ao mesmo tempo, basicamente, Chase, o ex-marido, também ligou pro David e falou: olha, ela não apareceu o fim de semana para buscar a Hailey e eu não consegui falar com ela. Você sabe de alguma coisa? Então bateu aquele sinal de alerta, né? O David ligou pro Mark e perguntou onde que estava a irmã dele. E ele falou: você não sabe, a gente discutiu no sábado, eu saí de casa, aí eu voltei pra gente voltar a conversar e ela desapareceu. Ela foi embora, levou o celular, levou a bolsa e deixou lá o nosso filho sozinho. Nessa época, o Caden estava com 3 anos de idade. Aí, como assim, né? Então, logo, o irmão já informou a polícia que tinha uma mulher desaparecida. Isso foi na segunda. Na terça-feira, os policiais apareceram lá na casa dela para uma visita de bem-estar, é assim que eles chamam lá. O Mark, ele foi super solícito e ele explicou o que aconteceu. Ele falou: olha, a gente discutiu, a gente estava brigando, ela me deu um tapa, ela me deu um soco, basicamente eu caí aqui no chão e tal, e aí para evitar alguma coisa eu fui embora. Eu voltei algumas horas depois, meu filho tava sozinho em casa, ela foi embora e desapareceu. Eu não acho estranho porque ela já fez isso outras vezes, né? Ela queria que eu cuidasse aqui do filho para ela ficar dias ausentes e ela ficava dias fora. Então, pode ser que ela apareça ou não. Só que aí eu fiquei com raiva, peguei meu filho, fui embora, fui para casa dos meus pais, deixei ele lá, voltei no fim de semana, ela também não tinha voltado no domingo, então peguei minhas coisas e fui embora, sabe? Eu não quero viver com ela. Os policiais não acharam estranho, né? Ele até tinha deixado um bilhete lá de despedida para quando a Michelle aparecesse. Então parecia coerente. Só que eles perceberam uma coisa: o Mark, ele é responsável por TI. Tinham vários computadores ali, só que eles perceberam que o disco rígido dos computadores não estavam lá. Então, primeiro sinal de alerta. Depois dessa visita aí com os policiais e tal, Mark voltou para a cidade onde ele estava, porque ele estava em Odessa, morando com o pai, com a mãe e com o filho agora. Então vamos lá. A versão que o Mark estava falando era a seguinte: ele chegou em casa no sábado, ela estava se arrumando, provavelmente ela iria buscar a Hailey, né, a filhinha, e aí eles começaram a discutir porque ela disse que o Caden tinha feito uma coisa e ele não estava ali para olhar. E ela costumava ser agressiva com ele, então ela foi para cima dele e acabou batendo nele. Aí ele saiu, foi embora. Algumas horas depois ele voltou e
encontrou o filho sozinho. Essa foi a versão, e foi a versão também que ele disse para a polícia quando o detetive telefonou para ele. A polícia queria que ele saísse de Odessa e fosse lá até Houston. Só que antes disso, né, tratando-se já de um desaparecimento que já ficou conhecido nacionalmente, ele foi convidado por um programa de TV do Dr. Phil. Esse Dr. Phil, ele é bem famoso lá nos Estados Unidos, então ele foi convidado e ele aceitou. Na entrevista, Dr. Phil perguntou para ele, né, você fez alguma coisa com ela que é considerado crime? Ele disse que não. Aí ele perguntou, você tirou a vida dela? Não, eu não tirei. Até que finalmente ele foi para Houston e ele entrou pro interrogatório. Ele foi pro interrogatório dia 30 de setembro, sendo que a Michelle desapareceu dia 22. Aí, gente, vamos só falar um porém. Os policiais, eles tinham algumas informações. Eles não tinham prova de nada, né? Não tinha cena do crime, a casa assim não estava bagunçada, não tinha corpo, né? Então não tinha vítima, não tinha sido um crime. Até então era só um desaparecimento, apesar deles acharem bem estranho, né? Eles conseguiram imagens de segurança da rua lá da frente da casa onde eles moravam, né? Do apartamento, e aí eles conseguiram ver movimentação no apartamento que ele morava com a Michelle. Então eles viram quando às 18 horas e 57 minutos da noite o Mark chegou em casa. Às 20 horas e 44 ele saiu do apartamento, ele foi até o estacionamento. Ele entrou no carro da Michelle e deu ré até a garagem. Aí não fica muito nítido, né? Só que eles conseguem ver que ele faz várias viagens da casa até o carro, como se estivesse levando alguma coisa. Então, às 9 horas e 28 minutos, ele sai com o carro e vai embora. Então, aí já não bate com o que ele falou, né? Porque ele falou que chegou e logo que chegou brigaram e aí ele saiu rapidamente, né? Então, não. Já faz algumas horas aí que ele ficou em casa e depois resolveu sair. Aí, quando ele disse que voltou para casa, né, e encontrou lá o filho sozinho, realmente ele voltou para casa. Só que ele voltou bem mais tarde. Porque, olha só, a distância da casa dele até a casa dos pais dele, que ele foi lá deixar o filho, pelo menos 8 horas de viagem. Então, 9 horas e 28 de sábado, ele foi embora. Domingo, ele não apareceu, ele voltou só na segunda-feira. Às 3 horas e 21 da madrugada, ele chegou em casa. Ele fez a mesma coisa, ele deixou o carro perto da garagem e ficou indo e voltando da casa até o carro como se estivesse levando algumas coisas, só que dessa vez ele estava levando também uma coisa grande e pesada. Uma caixa de armazenamento bem grande, tipo daquelas azuis que dá pra colocar um monte de coisa dentro. Então, às 3h21 da madrugada ele chegou, às 5h21 ele estava levando essas coisas pra dentro do carro e às 6 horas da manhã ele saiu. A polícia vasculhou o local ali perto da casa dos pais do Mark e aí eles encontraram algumas coisas. Dentro de uma lixeira, eles encontraram uma caixa de fralda Pampers, cartões de visita do Mark, óculos de sol, e aí eles encontraram o cartão de crédito da Michelle que estava picotado, roupas dela também e um maço de fita preta. Então, o detetive responsável por interrogá-lo queria ganhar a confiança dele. Então, ele estava tratando super bem o Mark. A primeira coisa que ele disse foi, olha, você não está preso. Esse é o interrogatório, mas você não está preso. E agradeceu ele por ter ido lá, né, ajudar a encontrar a Michelle. E ele falou que sim, que o que ele mais quer é que a Michelle seja encontrada. O detetive perguntou se ele telefonou para Michelle. Ele disse que não, porque ele não queria encontrá-la, né, eles haviam brigado. E aí ele pintou uma Michelle que até então ninguém conhecia. Ele falou que nesse tempo que eles estavam morando juntos, ela era super agressiva com ele, eles brigavam todo dia, ela batia sempre nele. O que, gente, ninguém nunca escutou falar nisso. Foi só naquele momento que começaram essas histórias. E aí, conforme eles foram conversando, o Mark citou que a Michelle tinha atitude de princesa. Então, ele sabia que na cabeça dele, a Michelle era a vilã. Conforme ele foi ganhando confiança do Mark, ele percebeu, né, que o Mark estava, de repente, montando uma historinha para eles acreditarem. Ele finalmente virou e falou para ele, Mark, vamos conversar sobre o que aconteceu naquele sábado. Nós sabemos, né? Ela não saiu daquele apartamento. Não teria como ela sair. Tudo bem, levou o documento, a bolsa, só que ela não levou o próprio carro, né? Como que isso iria acontecer? E aí o policial muito esperto, meio que jogou a conversinha. Olha, eu sei que o que você deve ter feito foi para proteger o Caden, né?
So I want you to be honest with me and tell me what happened. E aí o Mark, então, ele falou que sim, que tudo que ele fez foi para proteger o Kayden, que ela estava sendo muito agressiva, e aí eles foram pro quarto, começaram a brigar, e ele empurrou ela na cama, inclusive depois ele mostrou como que ele fez isso, né, como que ele jogou ela na cama e acabou estrangulando ela até que ela ficou sem respirar. Ele disse que o Kayden estava lá na casa nesse momento, né? E logo em seguida ele chegou e perguntou o que aconteceu com a mamãe. E aí ele disse, tá tudo bem, a mamãe só foi dar uma soneca. Então o que ele disse é que a Michelle estava deixando ele louca com aquelas atitudes agressivas e ele acabou perdendo a cabeça e fez o que fez. Your life's not over with, Mark. Mark. Listen to me, man. E aí ele resolveu ajudar a encontrar o corpo dela, que ele disse que no momento que pegou o corpo dela, que colocou, né, naquela caixa grande de armazenamento, e aí ele voltou para casa dos pais, ele acabou largando o corpo dela, montando uma cova rasa ali, que era um local muito assim afastado, que ninguém iria lá porque é um local para retirada de petróleo. Isso me lembrou também, né, que o Chris Watts acabou se desfazendo da família dele num local de petróleo também. Que triste, né? Então ele fez isso e aí os policiais foram lá tentar descobrir onde estava o corpo, mesmo ele tendo deixado um mapa, né, onde estava, não encontraram. Telefonaram para ele foi dando as orientações, não encontraram e resolveram fazer então uma ligação por FaceTime, né, uma ligação de vídeo. Aí ele foi mostrando onde que era e acabaram encontrando o corpo dela. Na necrópsia, o médico legista, ele disse sim que ela foi morta por estrangulamento. Aí agora com o corpo, o Mark estava preso e foi acusado de ter tirado a vida da Michelle. Dia 27 de maio de 2014 começou então o julgamento do Mark. A acusação levou algumas testemunhas, uma dessas testemunhas foi o chefe do Mark. Ele disse que durante 2 vezes ele comentou que tiraria a vida da Michelle porque a Michelle estava deixando ele louco e comentou que antes da Michelle desaparecer, ele tinha pedido demissão, só que aí depois ele apareceu no chefe e falou assim, olha, eu não quero me demitir, mas tem como você me dar essa semana aí de folga? Seria exatamente a semana que a Michelle desapareceu. Ele disse que ele teria que encontrar alguém para cuidar do filho dele. Gente, isso foi antes da Michelle desaparecer, então ele já estava procurando alguém para cuidar do Kayden. Como assim, né? Como que ele sabia que a Michelle ia desaparecer? Olha só. E a defesa não tinha muito o que fazer, né? Porque foi mostrado o interrogatório onde o Mark ele confessa e como ele fez aquilo, né, com a Michelle. Só que no julgamento o Mark dizia que ele era inocente porque foi sem querer. Ele disse realmente que eles estavam brigando, só que ele caiu em cima dela e o peso do corpo dele acabou sufocando. O que os médicos acabaram desmentindo, né? Só que na cabeça dele ele achou que o júri ia acreditar. Os advogados do Mark, eles estavam querendo falar que o Mark fez aquilo por causa de uma paixão repentina. O que isso significa lá no Texas? Que se uma pessoa ela foi irritada de uma forma tão grande que ela acabou não se controlando e tirando a vida de uma pessoa, né, porque ela perdeu o controle, a pena dela, ao invés de ser prisão perpétua, poderia ser no máximo 20 anos de prisão. E no caso, se fosse considerado o mesmo, ele poderia ficar livre em 2 anos. Então era isso que a defesa também queria, né, que o júri acreditasse que foi uma paixão repentina. Só que o fato dele já ter comentado isso com o chefe, dele já estar procurando alguém para cuidar do filho, né, na ausência dele quando ele estivesse trabalhando, diz que isso foi premeditado. Então o júri ficou 4 horas debatendo, até que finalmente eles consideraram o Mark culpado de ter tirado a vida da Michelle. A pena máxima seria a prisão perpétua, só que o júri, não sei o que aconteceu, gente, o júri não deu essa pena para ele. Em vez disso, ele foi condenado ao máximo de 27 anos de prisão. Olha só que pena. E aí, por causa disso, ele vai ser elegível a pedir a liberdade condicional já em 2026. A família da Michelle acredita, né, que essa pena foi muito baixa, o que realmente foi sim muito baixa. Ele usou uma grande brutalidade
contra a mãe do filho dele. E aí fica só para a família da Michelle, então, tentar explicar para as crianças o que aconteceu. Hayley continua vivendo com o pai e Cady, que estava, né, com os pais do Mark. Assim que o Mark foi preso, eles tiveram que dar a criança para a mãe da Michelle. Então, hoje ele é criado pela mãe da Michelle. O que o Mark disse em um certo momento é que ele não queria que a Michelle cuidasse do Cady, que ele queria que os pais dele ficassem com a criança. Então, por isso que ele fez isso. Infelizmente, o Mark, em 3 meses, ele foi acumulando uma raiva tão grande da Michelle que acabou fazendo o que fez. Isso nunca pode ser explicado, né, gente? Nunca pode ser explicado. Se ele estava com raiva, era só ele ter ido embora mais uma vez, como ele fez quando o bebê nasceu. Depois, em uma entrevista, 2 anos depois do julgamento, ele deu uma entrevista para a TV dizendo que ele era inocente e que ele acabou se confundindo ali no interrogatório e por isso que acabaram acreditando que ele fez, né, o estrangulamento daquela forma, mas ele só se confundiu, que não foi assim não, que ele é inocente. Então, esse é o caso de hoje. Me fala aí se a pena dele, se vocês acharam justo ele receber 27 anos de prisão. Eu fiquei bem decepcionada mesmo, viu? Porque ele merecia uma pena de prisão perpétua. Até a próxima. Tchau.